Gente, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos, aquelas pessoas que a gente já conhece. Muitas baixas hoje por causa da gripe, né? Os membros, 3 pediram para não vir por causa da gripe. E dizer o seguinte, que a gente hoje é um dia especial para mim, porque hoje eu estou tendo o prazer de ter o Luciano. Para a gente que não, são novos, os membros novos da casa, o Luciano é uma pessoa que está aqui desde o início. Ele trabalhou com a gente o ano passado inteiro. Aqui é um palestrante, é um médium de incorporação, uma pessoa que ajudou muito a casa e tem uma afinidade muito grande com a casa. E agora, nesse novo ciclo de palestra que a Luísa estava organizando, o Luciano aceitou o convite e vai estar falando para a gente aqui. Peço a você que faça a oração de... Tá joia. Fique à vontade. Amado Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em vosso nome, agradecidos pela oportunidade do trabalho, agradecidos, Senhor, pelo seu amor, pelo seu amparo, agradecidos, Senhor, pelo seu evangelho, agradecidos, Senhor, por sua verdade. Precisamos de Ti, Senhor, a todo momento para nos libertar de nossas amarras, de nossos medos, de nossas fraquezas. E aqui, Senhor, estamos para trabalhar, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Por isso, Mestre, eu peço, fique conosco, hoje, agora e sempre, nos abençoando, nos intuindo e nos levando o caminho do bem. Boa noite, queridos amigos. É um prazer imenso estar aqui nessa casa, que eu tenho um carinho, que mora no meu coração, que eu, como o Cristiano falou, eu trabalhei aqui e tenho muito apreço, muito carinho por essa casa, por ele e pelo trabalho que essa casa exerce. Como o Cristiano está falando, né, eu recebi ali o convite, né, para palestrar e já há um bom tempo que eu estou me afastado da atividade de fazer palestra. E isso traz para mim uma grande ansiedade, né? Porque você fica ali pensando assim, meu Deus, será que eu vou dar conta dessa missão e tal? Mas na mesma hora eu aceito e depois eu assim, me desdobro todo, fico ali todo tenso para poder dar conta, mas eu acho que quando o convite vem, a gente tem que aceitar, tá certo? Porque é assim que eu penso, né? E aí começa a angústia de escolher o tema. Quando você vai convidado para você fazer uma palestra, você fala assim, meu Deus, qual tema que eu vou falar? E eu tenho andado assim, ultimamente, assim, já há um bom tempo, buscando muito o que é de verdade, o que eu realmente quero falar, sobre que assunto eu quero falar. E aí você começa navegando nesse universo, né? Buscando a temática correta, a temática que seja a verdade que você está buscando e quer passar, né? E aí no primeiro momento eu iria falar sobre a máxima do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. E aí eu comecei a fazer a palestra, comecei a fazer os slides e tal, mas alguma coisa em mim dizia assim, não é isso nesse momento. Nesse momento ainda não é isso. Porque eu acho que quando a gente chega, eu concordo com essa máxima do Espiritismo, acho que ela é totalmente verdade, fora da caridade não há salvação, mas para a gente ser caridoso, é preciso alguns passos antes de sermos caridosos, verdadeiramente caridosos. E era isso que estava me intrigando. E aí eu fiz uma analogia ao fora da caridade, né? Não há salvação, com o tema que fora da consciência não há paz, né? Então é uma reflexão espírita sobre verdade, honestidade e a lei de causa e efeito. Viver em paz é viver em coerência com a própria consciência. E aí eu fundamentei todo esse estudo de hoje numa pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E aí o Espírito Verdade nos responde:
na consciência. Mas Kardec, perspicaz como era, quis aprofundar e entender melhor essa resposta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Né? Afinal de contas, sabemos nós que somos espíritas que o Espiritismo é a terceira revelação, né? E aí o Espírito Verdade nos responde: ele a esquecera e desprezara. Ou seja, o homem esqueceu da lei de Deus e desprezou essa lei. E quis Deus que lhe fosse lembrada. Então, ele nos deu o Espiritismo. Então, é muito sobre isso, sobre essa consciência que nós temos, que carrega a lei de Deus. Ou seja, nós temos dentro da gente, nós somos filhos do Pai, somos filhos de Deus, carregamos dentro de nós a centelha divina, e essa centelha divina é a lei. Nós temos a lei dentro da gente, nós temos a verdade dentro da gente. Conexão entre todos. Vivemos conectados espiritualmente, né? Vocês podem ver aqui pela imagem, né? A pessoa com laços interligando todos à nossa volta. E isso aqui é uma verdade. Nós estamos vivendo isso aqui agora. Estamos todos nós aqui interligados. Estamos aqui trocando energia. Nós não somos estanques um do outro. Nós somos conectados. Precisamos entender que somos uma rede, que somos irmãos e estamos conectados. Nossas ações impactam no coletivo. Então, tudo que você faz, na menor coisa que você faça, boa ou ruim, ela impacta o coletivo. O bem e o mal, ou o mal que a gente faz retorna para a gente. E isso é algo que a gente precisa tanto entender, a gente precisa tanto falar e refalar isso, para ver se isso entra na nossa cabeça, que tudo que a gente faz retorna para a gente. Porque o dia que a gente entender essa máxima, a gente vai ser outra pessoa e o mundo vai ser outro. A consciência nos alerta em silêncio. E aí, sempre que a gente faz desvia do caminho, parece que dentro de nós tem uma coisinha que dói. Mas a gente vai, o que a gente faz? A gente finge que nada está acontecendo, segue adiante, vamos continuar. Mas a verdade é que aquela dorzinha, aquela coisinha errada que a gente fez, não fica em vão. Nada fica em vão. Tudo está interligado. Quando escolhemos o egoísmo, a gente não prejudica só o outro, mas também a nós mesmos. Cada pequeno gesto cria uma vibração no mundo. Se eu ajudo alguém, gera uma corrente de amparo. Se engano alguém, essa desonestidade voltará. A consciência é como um radar espiritual. Nos guia mesmo quando ninguém está olhando. Então, a gente não tem que ser bom ou ruim porque, não, fulano está olhando aqui, eu vou fazer uma média, fazer uma boa ação para ficar bem na fita, né? Isso aí, o olhar do outro, não depende, até porque, na verdade, se você está fazendo a boa ação para ser visto, você, como diz Jesus, você já ganhou seu galardão, né? Você já ganhou seu presente. Agora, quando é de coração, quando é independente de ser reconhecido ou não, isso é verdade, e a verdade, ela é diferente. A consciência, a voz de Deus em nós. A consciência é o nosso juiz espiritual. A gente carrega dentro da nossa cabeça, como eu disse aí no primeiro parágrafo, a lei de Deus, né? O Espírito Verdade nos alertou, nós carregamos em nossa mente a lei de Deus. Então a nossa consciência é o nosso juiz, não é o olhar do outro que vai nos julgar, somos nós mesmos
que nos julgamos o tempo inteiro, porque a gente sabe, na verdade, o que é certo e o que é errado. Ela conhece a verdade, mesmo que tentamos ignorá-la. E a gente tenta o tempo inteiro fingir que está tudo bem. A humanidade, ela é especialista em fingir. Fomos treinados a fingir que está tudo bem, né? Mesmo não estando. Não depende da religião ou de cultura. Ou seja, essa consciência que eu estou falando, Luciano, então, mas a pessoa que não é espírita, a pessoa que não frequenta nenhuma religião, ela está impune porque ela não sabe? Não. Seja quem for, o índio, o ateu, não interessa. A lei está dentro de nós e nós a carregamos independente de religião. Mostra o certo e o errado no silêncio. Então, a nossa consciência, ela mostra o que é certo e o que é errado. Vamos lá. A consciência é a voz de Deus em nós. Todos nós temos uma voz interior que sabe o que é certo. Mesmo que a gente tente justificar uma escolha errada, nossa consciência sente. É como se algo dentro de nós gritasse, em silêncio. Um exemplo, a gente pode mentir para alguém, mas não conseguimos mentir para nós mesmos. A consciência nos acompanha o tempo todo e quando seguimos sua orientação, encontramos a paz. Eu disse aqui, né, no texto que a gente não consegue enganar nós mesmos, mas isso é mais ou menos porque a nossa consciência, ela está ali, gritando. Mas quantas vezes a gente tapa o ouvido, fecha os olhos, para não ver e não ouvir a nossa consciência e segue adiante como se estivesse tudo ok, como se estivesse tudo certo. Não é assim que a gente faz? E aí a gente tem aqueles enganos sociais que são aceitáveis, né? Vamos falar a verdade, a gente vive numa sociedade, estou me incluindo, nós somos muito corruptos, nós nascemos e crescemos numa sociedade corrupta. E aí, a todo momento, nós cometemos pequenos delitos, pequenas mentirinhas que são socialmente aceitas. Pequenas desonestidades também pesam. Todo mundo faz, isso não torna o errado certo. O hábito normaliza o erro, mas não justifica. E aí, por exemplo, aqui na imagem, a gente tem aqui uma fila e alguém aqui, furando a fila. Socialmente, a gente é acostumado a fazer isso. Realmente, se a gente puder passar na frente, estou cansado, a gente tenta passar na frente do outro. E aí a gente tenta fingir que está tudo ok. A gente está sempre procurando levar vantagem de alguma forma. A sociedade nos ensina. E a gente se desculpa disso. A gente se desculpa. Mesmo que a gente se desculpa, tem uma coisinha dentro da gente que... Com certeza. Está errado. Está errado. Mas aí você faz assim, deixa, não quero ouvir. Alguém falou pra gente, fulano, aí você dá aquela desculpinha. Aqui no telefone, não posso ir, tô com dor de cabeça, não tô me sentindo bem. Tira, não é nada disso, não é dor de cabeça nenhuma, é porque você não quer ir. Aí você fala assim, fulano, eu não quero ir, não tô com vontade de ir, tô cansado, tô com preguiça, tô em casa. Se a gente não fala a verdade, por que a gente não fala a verdade? A gente não fala, a gente mente, porque é educado mentir. Parece que é educado mentir. A verdade agride muitas vezes, né? Sabe, a gente precisa parar para repensar isso. Muitos acham que pequenos atos errados não têm importância. Tipo, furar uma fila, mentir para evitar um compromisso,
usar uma carteira de estudante sem ser estudante. São práticas que corroem a nossa consciência. A sociedade pode até aceitar, né? Hoje em dia é tão engraçado que quando se tem uma festa, eles já colocam o ingresso de todo mundo meia, porque sabe que todo mundo vai ter uma carteirinha falsa. Então, na verdade, você tem a inteira, porque tem que ter, mas ele já sabe que a grande parte da população vai estar com a carteirinha de meia. Então, o preço de meia é o preço de inteira. Então, é um roubando o outro, é um enganando o outro. A gente pensa que a gente está enganando o outro está passando a perna no outro, o outro está passando a perna na gente. Tá certo? Então, olha que mundo é esse que a gente está construindo. A sociedade pode até aceitar, mas o espírito sente. E essas atitudes acumuladas vão tirando a nossa paz pouco a pouco. Lei de causa e efeito. Gente, essa lei de causa e efeito para mim vou até respirar. Colhemos aquilo que semeamos. Toda ação tem seu retorno. Nada se perde, tudo volta. O bem retorna como um amparo e o mal como aprendizado. Aqui na imagem a gente tem uma árvore, né? Um lado florida e um lado ressecado. E essa árvore acho que representa muito a gente, porque muitas vezes nós temos flores por um lado, nós temos galhos secos por outro, né? A gente é complexo, o ser humano é complexo. Ele não é uma coisa só. A gente é bom e ruim ao mesmo tempo. Temos ações diversas. Às vezes a gente é capaz de coisas lindas, de atos maravilhosos. Mas quantas vezes também somos capazes de coisas horríveis? A lei de causa e efeito é uma justiça divina que age com perfeição. Quando fazemos algo bom, mesmo sem esperar retorno, atraímos paz e amparo. Quando agimos com desonestidade, criamos desequilíbrios e mais cedo ou mais tarde, aquilo não vai retornar para a gente. Eu acho, gente, assim, uma das minhas formas, né? A gente fica tentando entender Deus, pensar em Deus. E eu acho que uma forma simples de entender Deus é lei de causa e efeito, que é uma lei divina. Não tem sentido eu plantar limão e colher laranja. Se eu plantei limão, eu vou colher limão. Se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Ou seja, se eu fiz uma coisa boa, a coisa boa retorna. Se eu fiz uma coisa ruim, a coisa ruim retorna. Se eu menti, vão mentir para mim. Se eu roubei, vão roubar de mim. Se eu passei a perna, vão passar a perna em mim. É isso, não tem para onde correr. Essa é a verdade. Mas a gente vive como se isso não acontecesse. A gente sabe, a gente fala, mas a gente não faz. A gente tem uma sensação de impunidade. A gente acha que existe uma impunidade. Não existe impunidade. Eu estou passando por tantas dores. Eu sou uma pessoa tão boa. Não é. Tudo que você está passando é aprendizado. Você fez e você está colhendo. Sabe? Deus é justo. Deus é justo. Então a gente não está passando por nada nessa vida que a gente não deveria estar passando. Se a gente está passando é porque a gente fez e está colhendo. E que a gente aprenda com os nossos atos, que possamos aprender. E como disse aqui, o mal que a gente fez não volta para a gente como punição, não. Porque eu só vou entender que eu tardei na cara do outro e que aquele tapa dói o dia que alguém vier e der na minha cara de volta. Então a gente precisa disso, a gente precisa do retorno. O retorno é um aprendizado. Se eu faço mal e me retorno bem, o que eu vou aprender? Não, que eu posso pisar no outro. Se eu faço mal, tem que me retornar o mal. Se eu faço bem, tem que me retornar o bem. O preço da desonestidade. O erro cobra um preço espiritual. Ansiedade, culpa, insônia,
perda da alegria de viver, conflito dos relacionamentos. Mesmo que ninguém veja o erro, a nossa consciência registra. A mentira e a falsidade trazem sintomas como insônia, insegurança, medo constante. Isso desgasta o nosso campo vibracional e afasta da gente os bons espíritos. Aí eu digo para vocês, estamos aqui lindos hoje na casa espírita, ouvindo uma palestra, e aí depois a gente chega lá na hora do passe, na hora do atendimento, eu queria tanto a presença dos bons espíritos. Mas você está sendo honesto? Você está fazendo por merecer a presença deles? Você está vibrando positivamente? Qual é a sua energia? Qual é a sua verdade? A verdade liberta. A verdade pode doer, mas ela cura. A gente precisa se habituar a falar e ouvir a verdade. Essa mentira social estabelecida, que a gente está tão acostumado, isso tem que cair, gente, porque isso tem consequência. A mentira exige esforço. A verdade traz leveza. Quem é verdadeiro, dorme tranquilo. Gente, isso aí é uma grande verdade, né? Porque, gente, mentira dá um trabalho. Porque se você mentiu, você vai ter que criar uma história aí não é verdade. Então, tipo assim, não existe aquele contexto. É um contexto que você inventou. Olha a trabalheira que é. Eu digo porque... Eu não vou dizer que eu não minto, não, porque se eu dissesse que eu não minto, eu estaria mentindo. E eu quero começar a melhorar. Então, eu minto sim. Mas eu tento não mentir, sabe por causa de quê? Porque dá tão trabalho. E minha memória é ruim. E eu não tenho, minha memória é ruim, minha memória é fraca. E aí eu não vou sustentar, eu vou ser pego da mentira. E aí eu vou passar vergonha. Então mais fácil você falar a verdade, gente. Mais fácil falar a verdade. Luciano, meu pai falava uma frase que ele dizia: você conta uma mentira, você vai ter que passar o resto da vida mentindo para poder sustentar aquela mentira. É o que o Luciano falou, olha o trabalho que dá, você tem que ficar o resto da vida tendo que criar uma mentira para poder sustentar uma história que você criou. E de um modo geral, a mentira, ela é uma ilusão, porque você acha que você enganou o outro, mas de modo geral a gente não engana ninguém. O outro, você conta a mentira, o outro finge que acreditou. Finge que acreditou, não é verdade? A gente finge que acredita, porque é isso, é essa mentira estabelecida socialmente. Mas assim, você não enganou ninguém. A mentira é um fardo, exige controle, memória, vigilância. Já a verdade é simples. Ela pode causar desconforto inicial, mas é libertador. Viver com honestidade. Ser honesto é um compromisso com a nossa alma. Não é sobre os outros, é sobre você. Mesmo sozinho, seja íntegro. E aqui na imagem eu trouxe um rapaz, que achou uma carteira e está aqui devolvendo. A honestidade verdadeira é aquela que mantemos quando ninguém está olhando. Devolver um troco a mais, recusar um benefício indevido, admitir um erro, tudo isso eleva nossa vibração. Foi muito engraçado esses dias, eu estava numa padaria com um amigo, e aí eu estava ali, a gente eu sou meio profeta, sabe? Fala, eu gosto de falar sobre essas coisas, de ser bom, fiz um maior discurso pro rapaz ali. Aí chegou a hora de pagar a conta. Eu fui pagar a conta, a moça tinha registrado na comandinha os 2 pães que a gente comeu, mas não registrou a bebida. Aí ela foi, é tanto.
Vou dizer para vocês que me deu vontade de não pagar. Sim. Deu vontade. Aí na mesma hora passa na nossa cabeça assim, gente, isso aqui é quantas... Aí a gente começa a justificar. Isso tudo é assim, um segundo. Isso aqui também passa perna, isso aqui sonega, e tal. Eu tô apertado financeiramente, Foi erro dela não ter cobrado direito. Tudo passa na nossa cabeça. Sabe o que me fez não dar o golpe? Eu tinha acabado de falar sobre esse assunto. E na mesma hora veio o teste, veio a prova, para ver se eu ia vacilar ou não. Tipo assim, você é um falso profeta? Você está falando, mas você não cumpre? É isso. Sabe? Na mesma hora veio ali. E é muito engraçado que o rapaz que estava comigo, que ouviu, ele tinha saído. E na hora que aconteceu ali, eu na caixa, eu falei assim, não, você está faltando aqui 2 bebidas, tal. Ele entrou e ouviu, quer dizer, mas eu não falei para ele ouvir, mas ele entrou e ele me pegou sendo honesto. A gente é testado, gente, a todo momento. É muito fácil vir aqui. As oportunidades vêm justamente para ver como a gente reage. É fácil vir aqui na frente de vocês estar falando sobre honestidade. Nem sempre é tão fácil ser, mas a gente precisa estar sempre buscando, sempre tocando no assunto, porque ali naquele momento o que me salvou de ser desonesto foi porque eu tinha acabado de falar sobre esse assunto. E aí minha consciência pesou. Isso não quer dizer que amanhã ou depois eu não vá cometer de novo, não tá? Porque a gente alcançar uma virtude é difícil, é muito difícil alcançar uma virtude. Então, assim, é preciso muita vontade, muita busca e entender lei de causa e efeito. Porque lei de causa e efeito, eu digo assim, se a pessoa desonesta entendesse a lei do retorno, ela seria honesta para poder se dar bem. Tá certo? Porque tipo assim, isso retorna. Eu não fui honesto por uma bondade, sinceramente, eu fui honesto porque eu sei que se eu não tivesse sido, amanhã alguém ia tirar de mim. É isso. A gente precisa entender que o que a gente faz retorna e a gente vive como se não retornasse. Eu posso fazer esse negocinho aqui errado aqui, não vai dar em nada. A menina não ia descobrir. Ela não ia saber. Mas eu sei. A minha consciência sabe, Deus sabe, o universo sabe. E aquilo vai retornar. É sobre isso. Legal. Luciano, eu acho bacana isso, porque a gente lembra, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele ser que luta contra suas más tendências e suas más inclinações. Ou seja, não quer dizer que você não vai ser testado novamente. Não quer dizer que às vezes você não vai cometer às vezes um delito, porque como o Luciano quase cometeu. Mas o espírita de verdade é aquele que luta contra o delito. Mesmo que ele cometa hoje, mas ele trabalhou, ele lutou contra aquilo ali. E amanhã ele vai ter uma nova oportunidade. E ele, se ele for um espírita de verdade, ele vai lutar contra. Vai vencer sempre? Às vezes não. Um momento de fragilidade, um momento às vezes de infeliz da gente, a gente acaba cometendo erro. Muito bem colocado. A recompensa da consciência limpa. A paz é a maior recompensa. Gente, nada como a gente estar em paz com a gente, sabe? Fortalece a nossa intuição. Você tá ali com a sua consciência limpa, você abre espaço para os bons espíritos se aproximarem, para te soprarem no ouvido, para você ouvir, tá certo? Aproxima os bons espíritos e afasta as vibrações negativas. A gente está aqui numa casa que, além de espírita, também trabalha tem sua parte de umbanda. E aqui eu trouxe aqui nosso amigo Preto Velho, nosso amigo Caboclo, o casal de Exus, estão aqui presentes
né? Por quê? Porque a gente está com a consciência limpa, então a gente tem nossa egrégora nos protegendo. Com certeza. A consciência, com a consciência em paz, a gente sente a proteção, a intuição se aguça, o campo espiritual se abre, porque estamos em sintonia com o bem. O exemplo que transforma. A mudança começa por você. O exemplo vale mais do que o discurso. Atitudes tocam mais do que palavras. E aqui, né, tá aqui uma pessoa ajudando o senhor a atravessar a rua e as pessoas aqui olhando. Nós, humanos, aprendemos por imitação o bem e o mal. Desde criança, né? Estou vendo aqui um rapazinho novo. Então, quem aí está acompanhando ele, entenda que todos os seus atos serão copiados por ele. E a gente está se copiando e se imitando o tempo inteiro. É assim que o ser humano aprende, por imitação. Então, que a gente possa ser um bom exemplo para os nossos, tá certo? Que a gente possa transmitir para quem está ao nosso lado uma boa ação, porque a gente nasce e cresce vendo na televisão desonestidade, políticos roubando, tal. E quem é o político? Sou eu e você. O político não é uma raça diferente da gente, não. Eu e você, que tá quando a gente está com o poder na mão, o que a gente faz? É sobre isso. O peso das escolhas. Cada escolha constrói ou destrói a nossa paz. Pequenas decisões têm grande impacto. A alma, ela sente tudo. Ninguém burla a consciência. E aqui a gente tem aqui um rapaz entre duas portas. Uma iluminada e outra luxuosa, mas meio no escuro. Qual o caminho que a gente vai tomar? Qual o caminho que a gente vai seguir? Da simplicidade, mas da verdade, ou do luxo, mas muitas vezes distorcendo a verdade. A consciência não se convence com justificativas. Ela registra o que escolhemos e cobra coerência. Escolhas erradas trazem inquietação. Quantas vezes a gente está em casa à noite, vai deitar no nosso travesseirinho e não consegue dormir? A cabeça fica assim, ó. É difícil ter paz, é difícil ter... E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, né, Cristiano? Mais a gente se cobra, né? E mais difícil é estar em paz. Mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue, é bom demais. A máscara social. A maior prisão é fingir ser o que a gente não é. A sociedade que a gente vive valoriza a aparência, mas o espírito busca a essência. A consciência exige a autenticidade. A gente pode impressionar os outros, mas nunca enganamos o espírito. É interessante, né, que até no mundo espiritual, né, quem consegue fazer desdobramento, quem consegue ver espíritos, eu não consigo. Os espíritos se dissimulam também, vocês sabiam? Né? Então, o famoso lobo em pele de cordeiro, às vezes aquele espírito ele tem uma aparência monstruosa, mas ele se faz, bota uma aparência toda galã lá, toda bonitão lá, para te enganar. Como nós. A gente bota, muitas vezes a gente bota uma máscara de bom moço, de boa moça, né? De educado, mas para ocultar quem verdadeiramente somos. Podemos, né, impressionar os outros, mas nunca enganamos o espírito. Fingir é viver em guerra íntima. Ser verdadeiro é viver em paz. Eu sou psicólogo e, além de ser psicólogo, eu faço terapia. Eu tenho a minha psicóloga.
E uma das coisas que a gente conversa em terapia é que a inautenticidade é a pior dor que alguém pode ter. Não ser você, não ser quem você é, quem você nasceu para ser. Toda vez que a gente tenta ser alguém para o outro, pelo outro, para a sociedade, para agradar pai, para agradar mãe, para agradar marido, para agradar esposa, quando você não é você, quando você não é autêntico, isso dói. Isso dói. Então que a gente possa cada vez mais buscar a nossa verdade, a nossa essência, a nossa verdade. A consciência como proteção. A consciência em paz é um escudo espiritual. Afasta as energias densas, aproxima espíritos elevados, evita sofrimentos desnecessários. E aqui a gente vê aqui, um rapaz andando num ambiente escuro, chuvoso, mas ele, apesar de estar em todo o ambiente, ele está iluminado, porque ele está em paz, ele está tranquilo, ele está sereno. Então ele pode estar aqui, no meio, se fosse outra pessoa, ia estar aqui, esperneando, espraguejando, que chuva, paz, consciência limpa. A consciência nos protege de dores invisíveis. Quando vivemos com retidão, criamos uma vibração que repele o mal. A gente que vem tanto na casa espírita para tentar tirar os encostos, as energias pesadas, os miasmas, e então por aí vai, e toma passe, e toma isso, e toma aquilo. O melhor passe de todos, gente, consciência. Nenhum espírito consegue ficar perto de você, um espírito que está ali querendo te sugar, se você está emanando luz, se você está cercado, você está protegido. Então, a gente chega carregado, pesado, mas porque você abriu brecha, você abriu espaço para isso, você buscou isso, ação e reação. Aí vem aqui na casa espírita, e aí os médios vão dar o passe, e vão limpar, o caboclo, o Pedro Velho, vai fazer o seu serviço, mas se você não mudar quem você é, você sai ali no portão, tá todo mundo ali te esperando. O auto-engano, mentir para si mesmo é o pior erro. E a gente mente pra gente, né, gente? A gente mente pra gente. O espírito sente, o ego nega, né? Existe aquela parte da gente assim, um lado da gente sente que a gente não tá certo, mas a gente faz como? Deixa pra lá. Entendeu? A gente pega, finge que fecha os olhos, segue adiante. E justificar o erro é prolongar o sofrimento. A gente pega, não, eu fiz isso por conta disso, por conta de, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assado, porque a sociedade, porque a falta de dinheiro, porque a gente justifica, que nem eu aqui, na hora que a menina me deu o valor errado aqui. Eu pensei em 1000 justificativas para poder fazer o errado. Pensei em 1000 justificativas. Da mesma hora passou um monte de ideia na minha cabeça que eu falei assim, eu vou fazer porque todo mundo faz. Porque, né? Não adianta. Justificar o erro é prolongar o sofrimento. Aí eu justifiquei, poderia ter feito ali o delito. Amanhã, depois que ia acontecer, alguém ia passar perto de mim. Agora, vai ser menos uma pessoa para passar perto de mim. É isso, é ter essa consciência. O chamado da consciência. A consciência nos convida à transformação. O incômodo é o início da cura. Reconhecer o erro é o primeiro passo. Gente, não é à toa que a gente sofre tanto. Sofrer é maravilhoso. Olha que coisa louca que eu estou dizendo, mas é isso. A dor é nossa amiga. A dor leva a gente à transformação. Se não doesse, eu ia continuar errando. Todos nós vamos continuar errando eternamente. A dor é a ferramenta divina de transformação. E aí a gente precisa o quê?
Admitir que a gente está errado. Ser humilde. Estou errado. E vou ali e dar esse primeiro passo para começar a ficar em paz comigo mesmo. A inquietação que a gente sente é o chamado da consciência. O que eu falei lá no iniciozinho? O que é a consciência? É a lei divina que todos nós carregamos. Ao acolhermos esse chamado com humildade, damos o primeiro passo para a nossa cura. A verdade como caminho de evolução. A verdade é o degrau da evolução espiritual. Não há progresso sem honestidade. A mentira atrasa a jornada da alma. O espírito desperta quando encara a verdade. Evoluir espiritualmente exige coragem para olhar no espelho da alma e reconhecer as nossas incoerências. Quando evitamos a verdade, travamos o nosso próprio caminho. O espírito só avança quando escolhe a verdade, mesmo que isso exija sacrifícios. A verdade liberta, cura e transforma. Como Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Nada é mais verdade do que isso, né? Que a gente possa diariamente buscar a verdade. O auto-julgamento espiritual. A consciência julga antes da espiritualidade. Não precisamos de tribunal divino para sentir culpa. O remorso sincero nasce de dentro. A paz só vem quando o erro é reparado. Existem muitas religiões que acham que quando a gente desencarnar, que a gente vai para um julgamento, um tribunal, e ali seremos julgados. Gente, o julgamento está aqui dentro. Não é um espírito, não é Deus, somos nós. Até porque Deus está dentro de nós. É a gente mesmo que se julga, que se condena. Quando a gente desencarnou, essas máscaras todas que nós vivemos caem por terra e só fica a verdade. E é por isso que a maioria de nós vai para onde? É para o umbral, porque é a nossa verdade. A gente não está evoluído o suficiente, a gente não fez no nosso caminho, não fizemos nosso dever de casa. Estamos aí cheios de mentiras, cheios de vícios, cheios de corrupção. A paz não é um destino, é um estado. Né? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero alcançar a paz, como se ela fosse um lugar, né? Mas a paz é um estado, né? E aqui está a imagem de um rapaz cheio de contas para pagar, cheio de notícias de guerra, tempestade, raios, mas ele está aqui, cercado na sua concentração, na sua bondade, na sua luz. Ele se brindou. O mundo em torno da gente tá aí. Não é um mundo lindo, é um mundo cheio de coisas ruins e lindas também. Mas depende da onde que você se conecta. A paz verdadeira nasce da coerência interior. Não depende de dinheiro ou de reconhecimento. É sentir que estamos certos conosco e com Deus. Mesmo nas lutas, podemos estar em paz. Gente, a paz não é a ausência de problemas, mas é a presença da coerência. Podemos estar enfrentando dificuldades materiais ou emocionais, mas quando agimos com verdade e justiça, sentimos uma serenidade inexplicável. É a consciência dizendo, você está no caminho certo. E isso vale mais do que qualquer aplauso ou conquista externa.
é você bem consigo mesmo. O mundo pode estar te aplaudindo, mas se você não está bem consigo mesmo, não adianta. Fora da consciência não há paz. Sem coerência não há descanso interior. A paz do Espírito vem da verdade vivida. A consciência é a bússola da alma. Só há paz duradoura onde há verdade. A gente pode enganar, gente, o mundo inteiro, mas a gente não engana a nossa consciência. Viver contra ela é viver em guerra íntima. Quando escolhemos a honestidade, mesmo nas coisas pequenas, construímos a base para que a paz verdadeira. A consciência limpa é o maior patrimônio espiritual que podemos ter. E aí, chegando à conclusão final, o caminho da paz está ao seu alcance, ao nosso alcance. Comece pelas pequenas escolhas do dia a dia. Assim como eu citei aqui um exemplo que eu poderia lhe ter, não ter dado o valor correto ali na conta, é uma pequena ação. E essa pequena ação ela vai gerar sua consequência. Acredite nisso, porque é verdade, e sua consciência sabe disso. Ouça a sua consciência antes de qualquer voz externa. O bem que você faz retorna em forma de luz. Gente, a mudança não começa fora, ela começa dentro da gente. Não espere perfeição. A gente está longe da perfeição. Mas comece com sinceridade. Um mundo em paz começa com um coração em paz. Um coração em paz nasce da consciência alinhada com o bem. Viva com verdade, viva com consciência e você nunca estará só. Muito obrigado.